Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista e escritor Felipe Pena, que está lançando o livro Verso do Cartão de Embarque. O livro fala de rótulos que colocamos nos outros, de estereótipos que criamos, do perigo dos pré-julgamentos. A gente vai falar hoje de um assunto pouco conhecido, que é o hermafroditismo. Quase sempre, quando se trata de algo relacionado ao tema, vem carregado de estranheza, de pré-julgamento e de preconceito. Vamos saber mais sobre esse assunto, suas causas, o tratamento, conversando com o ginecologista Hugo Miyahira. A empresária Cláudia Tavares nasceu hermafrodita e teve que lutar muito para vencer o preconceito e a ignorância dos outros. A Cláudia nasceu em Alagoas, mora na França há mais de 20 anos. Essa é a Rosana, que apareceu aí agora. Ainda nem anunciei a Rosana, a Cláudia é essa. Aí, a Cláudia. Tem dupla cidadania, francesa e brasileira, está lançando o livro A Rejeitada, onde conta como lutou e sobreviveu. Gentileza. Gentileza é fundamental, né, para a gente sobreviver, mas nem sempre é fácil ser gentil ou receber gentilezas. A jornalista Rosana Braga está lançando o livro Pílulas de Gentileza, onde ajuda a gente a se preparar para aqueles momentos onde tudo o que se quer é não ser gentil. Ou seja, na hora de dar uma patada em alguém, você lembrar e ser gentil. Vamos conhecer a música da dupla. É uma dupla, né? Aqui tá banda, mas é uma dupla. Banda dupla alquimia. É uma banda dupla alquimia. Eles falam juntos, inclusive. Vai ser ótimo essa entrevista. O trabalho dos cantores Max Wilson e Geraldo Matias, que mistura várias tendências, vai do canto lírico ao popular. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar conversando com o Dr. Hugo, fazendo uma pergunta bem básica, assim. O que é hermafroditismo? Do ponto de vista estritamente médico, quer dizer, as pessoas têm um sexo, ou é masculino ou é feminino. Normalmente, o indivíduo que tem um testículo desenvolve uma genitália externa, um pênis, uma bolsa escrotal, é criado como um menino, tem um sexo de criação e desenvolve um sexo psicossocial. Eu sou homem, eu me comporto como homem. Igualmente para a mulher, ela tem um ovário que é geneticamente formado, nasce com a menina, com aquele aparelho genital feminino, tem o sexo de criação, vamos lá, menina tem uma forma de criação diferente do tem homem. modos, aquelas coisas. Exatamente, aquelas coisas todas, né? Menino não chora, você é macho ou não é, né? Menina não, vem cá, minha princesinha, aquele beijo e tal. E ela é uma menina. O hermafrodita é o indivíduo que ele não é exatamente nenhum nem outro sexo. Ele tem uma gônada, e aqui quando eu digo gônada, eu estou falando de testículo e de ovário. Ele tem uma gônada masculina e tem também a feminina. Funcione ou não funcione, mas elas têm de alguma maneira. Isto é o hermafrodita verdadeiro. E como ela tem as duas gônadas e como existem hormônios que não deveriam existir em uma determinada fase, às vezes, e é muito frequente, a genitália, quando nasce, você olha e não sabe se é um menino, olha e não sabe se é uma menina. Tem características masculinas e tem características femininas. Então, ele tem uma coisa que nós médicos chamamos de genitália ambígua. E aí é preciso se estudar para saber o que fazer. Para saber qual é o sexo predominante, na verdade. Qual é o sexo predominante, mas não é apenas predominante. O que é que o médico vai fazer com esta situação? E também é preciso tentar saber se a causa é genética, se de fato é um XXY, ou então não. A gente pensa que é um hermafrodita, mas não é um hermafrodita, é um pseudo-hermafrodita, é um falso hermafrodita. Na realidade, é uma menina que se parece com um homem, pseudo-hermafrodita feminino. Ao nascimento. Ou então é um menino que se parece com menina, quer dizer, um garoto que
não teve todo o desenvolvimento sexual para o lado masculino. E aí nasce, se olha e se pensa, mas isso é um pênis? Ou será que é um clitóris crescido? Isso é uma bolsa escrotal sem o testículo? Ou será que é um grande lábio que se fundiu? E, talvez o pênis, o testículo esteja dentro do abdômen. Então, vai ser preciso se pesquisar isso e procurar saber-se, né, se aquilo é um problema genético, se é um problema, por exemplo, de uso de drogas inadequadas durante a gravidez, né, um androgênio, quando não deveria ter sido usado, ou se é uma outra doença, por exemplo, de suprarrenal. Mas é uma situação delicadíssima, inclusive, para o médico, né? Ah, sim. Mas que critérios que os médicos usam para estabelecer essas diferenças que o senhor está dizendo? O critério, a primeira coisa é, os pais estão ansiosos, né? Doutor, é um menino ou uma menina? É o João ou é a Maria? O médico não pode dizer, olha, eu acho, tudo indica que é mais ou menos João. Não existe isso. Quer dizer, existe a conduta médica, primeiro não se dá o diagnóstico. Primeiro vamos estudar, vamos esperar. Vamos dar uma olhada, vamos estudar, e aí vamos ver, olha, se for possível, geneticamente, fazer com que haja uma adaptação, por exemplo, é uma menina, tem ovário e vai se funcionar como uma menina, tudo bem, ou então, às vezes você tem um contrário, eu tenho vários casos desses. É um menino, tem testículo, é toda bonitinha, quer dizer, geneticamente é homem, produz hormônio exatamente como homem, mas a vulva é feminina. Inclusive o diagnóstico é feito tardiamente, com 15, 16 anos. Quer dizer, 15, 16 anos. Tem uma menina, eu tenho várias dessas. A menina cresce, uma gracinha, é bonita, não tem pelos, cresce os seios são até juvenis, né? A menina, pelo fato de ser Y, XY, ela tem uma estatura maior que o habitual. Aliás, algumas delas são modelos. Eu tenho uma das minhas clientes é modelo, ela é muito bonita. Só que ela não menstrua. E quando vai se ver o que acontece, ela nasceu sem vagina, a gente constrói uma vagina, né? Abre um buraco ali, acima do ânus e abaixo da uretra, e ela é geneticamente um homem, ela tem testículo, ela tem tudo. Só que nos diversos sexos dela, o sexo genético, né? Então, olha, é XY. Deveria ter um testículo. Tá bom, tem um testículo. Produz hormônio masculino. Só que por um problema genético, esse hormônio masculino não funciona. E aí, a genitália externa não se desenvolve no sentido masculino. E há uma coisa que você então, pode ela não considerar... tem, falando português claro, ela não tem o pênis. Não tem o pênis. E não tem o clitóris. Não, ela tem o clitóris desenvolvido, ela digamos tem o clitóris. assim. Ela tem o clitóris, desenvolvido, mas ela não tem maior que o clitóris normal. Não, ela tem um clitóris normal. Então ela tem, esse não é exatamente um hermafrodita. Confuso. Esse daqui, ele é um... É um ambíguo? Não, ele não tem um ambíguo, ele é um intersexo. Então tem um terceiro. Não. Tem o hermafrodita verdadeiro, o ambíguo e o... Não, o hermafrodita, o pseudo-hermafrodita, o intersexo, por exemplo, o intersexo, a definição de intersexo é o seguinte, é intersexo qualquer indivíduo em que a genética, a gônada, não dá certo com alguma coisa externa. Por exemplo, a menina tem testículo e nasceu com uma vulva bonitinha. Chama-se Maria, foi criada como Maria, namora, e tem nunca menstruou, tem testículo. Produz hormônio masculino uma quantidade absurda. Se eu tirar o hormônio dela masculino e injetar em você, você vai ficar com um clitóris enorme.
vai ficar com barba, bigode, com coisas assim. Mas nesta menina não funciona. E qual é a opção médica? A opção médica é fazer uma vagina. Ela nasceu como menina, viveu como menina, se identificou como menina, o sexo psicossocial é feminino, a identidade de gênero é feminino. Eu não posso chegar na menina aos 15 anos de idade, ó, lamento, você é homem, eu vou fazer uma ortofaloplastia, vou fazer um pênis, e vamos mudar essas coisas. Mas é uma situação muito delicada, porque ela é delicada desde o nascimento e ela vai delicada até os 15 anos. É muito tempo, né? Esse caso, 15 dias, a família fica agoniada, mas... Não, mas este caso a família não fica agoniada. Porque esse caso não tem dúvida quanto à genitália. A genitália é bonitinha. Você nasceu... Mas tem o testículo lá, né? Não, tem o testículo. Mas, então mas não é o testículo ninguém dizer... percebe, porque frequentemente o testículo está na região inguinal. Entende? Está para dentro? Então não está na prega aqui na região inguinal, na raiz da coxa. Está ali uma bolinha que às vezes o médico menos avisado diz assim, olha, ele tem uma hérnia. Não é incomum que no interior se opere a hérnia da menininha, não é? Aí quando você vai, opera a hérnia, sai uma bolinha, joga fora. Mas se mandar aquilo para exame, a pessoa cai para trás. Opa, como? Isso aqui é um testículo. Entende? Que situação. Mas só que nessa situação não houve angústia nenhuma dos pais, porque não teve genitália ambígua. O problema, a angústia com a genitália ambígua, não. Esse é um pseudo-hermafrodita, né, masculino. Quer dizer, é homem e parece mulher. Só que não tem genitália ambígua. Porque você tem... O problema todo é a genitália ambígua. Posso perguntar essas coisas para você, Cláudio? Nós podemos perguntar tudo. Bonjour? Não, como é que diz? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você era um menino ou era uma menina quando você nasceu? Eu não sei o que é ser menino, primeiramente. Você tinha órgãos masculinos ou femininos? Não, eu tinha o que o doutor Hugo dizia, aquele negócio que a mãe pensa que é um pênis, que não é pênis, que é clitóris, justamente. E que poderia ter se desenvolvido de uma maneira proporcional e que não fez. Só que eu também nasci, como explica, sem testículos. Quer dizer, com tudo... Ele é um caso diferente. Olha lá, com tudo não é esse mesmo caso, não. Ele é diferente. Ele vai explicar. Como é que o caso dele chama? O caso dele, dela, não, o caso dela é um hermafrodita verdadeiro. Porque verdadeiro. Essa que eu estou dizendo é um XY. Então me explica o verdadeiro, para eu poder entender fazer as perguntas que eu quero fazer. Porque para a Cláudia eu quero fazer as perguntas da vida. Como é que ela lidou com isso? Né? Fácil. Mas eu quero saber como é que o hermafrodita verdadeiro é aquele que nasce... Com as duas gônadas. Com as duas possibilidades. Não, as duas gônadas. Gônadas é uma palavra que o médico usa e que ele não define se é testículo ou ovário. Quando eu digo gônada, a sua gônada é feminina, você tem um ovário. A minha gônada é masculina. Quando eu digo que a pessoa nasceu com as duas gônadas, eu estou dizendo que ela nasceu com um testículo e com um ovário. Ela nasceu com as duas. E você nasceu no interior de Alagoas? Eu nasci em Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Uma cidade maravilhosa, né? Graciliano Ramos, Graciliano. Terra de pessoas incríveis. Simpáticas, né? Só que eu não me criei em Garanhuns. Em Palmeira dos Índios. Eu me criei em Garanhuns. Garanhuns, terra do nosso presidente da República. Sim. E como é que lidaram com você? Não lidaram. Eu tive 4 irmãs mais velhas que fugiram de casa rapidamente. E nessa fuga das minhas 4 irmãs com o padrasto, como eu explico dentro do livro, eu fui criada de uma maneira, quer dizer, tanto quando era necessário, minha mãe me falava pelo nome masculino, mas para as tarefas de casa eu era uma boa empregada doméstica. Quer dizer, quando a gente tem 8 anos, 7 anos, que a gente sabe que tem uma diferença, que a gente sabe que não é igual a todo mundo. Eu tive um modelo em casa, eu tive meu padrasto, minha mãe, eu sei muito bem, muito cedo. E quando a gente nasce também no interior, a gente vê os animais, a gente observa, a gente olha, a gente diz, é assim que se passa, a gente sabe como é que os animais procreiam.
Tudo. E eu, com 7 anos, eu acho que eu já sabia tudo isso. E em casa, como meus irmãos tendo ido embora, eu fui a única que tomava conta dos meus próprios irmãos, já com 7 anos, lavava, desde 5 horas da manhã, tinha que fazer o café e tudo isso. Então, eu me ocupava de mim mesma. A partir, eu acho, dos 5 anos, ninguém mais me deu banho, porque eu não queria. Eu tomei um banho uma vez com meu padrasto, eu devia ter uns 4 anos mais ou menos, e com meus 2 irmãos, parte do padrasto, e observando meu padrasto e observando meus 2 irmãos, eu compreendi que tinha alguma coisa que não estava que não era igual. Eu não gosto da palavra normal. Nada é Mas normal. você era nada é tratada normal. como aí, nesse Então momento... eu senti que isso aí, meu padrasto também, que me olhou, a partir desse momento começou a me olhar de uma maneira diferente também. E a me chamar a coisa. E quando a gente é criança, e que as pessoas chamam você de coisa, é uma coisa esquisita também. Eu nem gosto de falar disso porque eu fico assim um pouco emocionada. Então eu compreendi que era diferente. E depois você vai crescendo, vai tomando conta dos irmãos e tudo. E a gente, eu acho que o nosso cérebro é formado entre 0 e 7 anos. É provado mundialmente hoje em dia. E eu com 7 anos já sabia exatamente o que queria, o que seria e como seria. Outra coisa que eu tinha também Mas na como nossa... é que eram as roupas que você usava? Eu usava calção, aqueles short que a gente usava, como todo mundo, no Nordeste. Shortinho, pé descalço na lama. Não tinha outra coisa. Roupa de Short? menino. Eu digo short, porque minhas irmãs também muitas vezes usavam short e muitas mulheres hoje em dia estão em short. Então, é isso que a gente pode dizer que é unissex. Mas a percepção da comunidade, das pessoas, dos vizinhos, era de que você era um menino ou uma menina? Menino, menina, dependendo. Para minhas vizinhas, a Regina e tudo, isso aí sempre, nunca teve problema. Para minha Mas mãe... era um tipo esquisito? Eu era coisa. Sim, era coisa para o padrasto, mas as Todo outras mundo, pessoas eu acho, lidavam também normalmente. assim? Mas eu sempre, eu tenho um episódio na minha vida que eu muito jovem, eu compreendi a diferença que eu tinha e eu fiz tudo justamente para que essa diferença não aparecesse tanto. Porque nós tínhamos um personagem que era macho, 100% macho, criado como uma menina, que é o falso pseudônimo Afrodita. E essa pessoa vestia saia e levava água do chafariz para entregar nas casas. E toda vez que essa pessoa passava, as crianças jogavam pedra nela. Então, elas tinham as pernas de futebol, 1,80 m, uma voz que acho que faria até dar ciúme a qualquer ator de cinema, que era uma coisa maravilhosa e extraordinária. Mas todo mundo dizia, olha o macho e a fêmea. E eu, com 6 anos de idade, mais ou menos, falei, eu não quero ser... Essa pessoa existia lá em Garanhuns. Ainda existe, chamava Priscila. E eu fiquei sabendo agora há pouco. Rainha do Rainha do dedo. Quando eu comecei a ver esse personagem, eu comecei a ficar com medo. Falei assim, eu não quero ser igual. Porque chamam de monstro, jogam pedra. Eu sabia que eu tinha alguma coisa parecida com essa pessoa. Mas só que eu falei assim, se eu crescer, como é que vai ser? Vou ser igual? Com a roupa de homem? Eu não tinha a mínima noção da vida, de saber como ia crescer. E a partir do momento que eu comecei a ser quase dona do meu nariz, eu comecei a me vestir normalmente conforme o meu corpo foi se desenvolvendo. Os primeiros desejos, os primeiros beijos, Então, para mim, depois que eu saí da minha casa, da casa do meu padrasto, da minha mãe, tudo se pareceu mais normal. Eu parei de vestir calção, eu vestia uma calça que fosse um pouco androgínica. Com que idade foi isso? Olha, com que idade que você saiu da casa? 13 anos. Eu perdi minha mãe, faleceu, eu tinha 12 anos e meio. E a partir desse momento eu fugi para São Paulo, onde eu cresci até os 16 anos e depois faleci. Você fugiu? E como é que você conseguiu sobreviver em São Paulo? Eu podia beber um copo de água. Tem aí do seu lado. Uau! Achou? Eu detesto falar disso. Mas você escreveu, a Cláudia escreveu um livro, que aliás nem é o primeiro, em que a orelha do livro diz, ela nasceu diferente numa época em que a medicina de ontem não era como a de hoje, as mentalidades eram submissas às únicas ignorâncias culturais. Cláudia teve que lutar muito
para que sua verdadeira identidade fosse reconhecida? Olha, Começo eu acho caótico e tal, no interior do Nordeste. Enfim, você foi para São Paulo, de São Paulo você foi para a eu Europa? fui para São Paulo, eu fui de casa antes dos 13 anos, mamãe ainda era viva na época, que eu compreendi que não tinha... A primeira vez foi com 7 anos, que eu não tinha conhecido meu pai, e eu acho que tudo vem também do lado do pai, né? Quando a gente sabe que o padrasto, que espanca, que bate, tudo isso, não é seu pai, a única coisa que você quer, criança, é conhecer o pai. E eu tinha feito uma fuga com 7 anos, para tentar conhecer o meu pai, que até só fui conhecer com 43 anos. Estou com 41, vou fazer 49. E a primeira fuga foi de Garanhuns para Palmeira dos Índios, onde eu não fiquei sabendo que era meu pai. Eu voltei para casa, apanhei de novo tudo, e decidi que eu tinha que ir embora definitivamente do Nordeste, porque o Nordeste era muito pequeno para mim. Eu adoro o Nordeste e tudo. E fui para São Paulo sozinha, simplesmente com uma carta, naquela época, uma carta de uma vizinha, a famosa Regina, que me protegia muito, a minha mãe, aliás, que dizia ao tio dela de tentar me ajudar. E chegando em São Paulo, eu fiquei um pouco tempo, conheci um diretor da polícia do Brás, naquela época, que tomou conta de mim, que me arranjou um lugar para morar, que me colocou no colégio para continuar os estudos, porque eu me tirava da escola, eu acho que eu tinha uns 8 anos e meio, eu tinha aprendido a ler e escrever, ainda bem para mim. E um ano e meio depois, eu tentei voltar para o Nordeste, porque eu tive uma saudade imensa da minha mãe, eu tive um sexto sentido, não sei, aquelas coisas. E foi o momento que a minha mãe morreu. E eu voltei de novo para São Paulo, e a partir de São Paulo, um pouco perdida, como toda criança que não tem mais mãe, não tem mais nada, algum lugar para se agarrar, eu acabei caindo na prostituição. Durou pouco tempo. E a partir desse momento, eu escutei falar que na Europa tinha uma solução. Eu fui embora. Olha, aonde vivo há 33 anos. 33 anos. E você se operou? Eu fiz, lógico. A Paris, a gente tem um hospital que se chama Hospital São Luís, que é maravilhoso, com o professor Banzé. Lógico, teve o episódio da cadeia, 7 anos na cadeia. Você ficou presa? 7 anos. Eu quase fui condenado à morte também. E por quê, hein? Qual era a acusação? Porque a acusação, eu tive que defender minha vida. Quando você cresce dentro da violência, a primeira vez que eu vi alguém assassinado em Garanhuns foi uma mulher. E aqui eu tinha 5 anos, 5 ou 6 anos mais ou menos, no dia 7 de setembro. Amanhã é uma data muito especial para mim, porque todo dia 7 de setembro eu me lembro dessa mulher assassinada com umas 80 facadas, mais ou menos, aonde você não sabia diferenciar a vagina das outras aberturas que tinha nela. Isso me traumatizou muito. E vendo tudo isso, eu fui crescendo assim, vendo uma facada, e essa violência toda começou a trabalhar minha cabeça, e eu falei assim, não, eu nunca quero morrer desse jeito. Então, chega um momento onde você é doce, você é simpático, você é amável com todo mundo, mas o mundo vai fazendo você virar outra coisa. E eu tive um problema em Paris, em 79, em 80, já fazia um ano e alguns meses que eu estava em Paris, quando eu caí nas mãos de alguém que me deu 3 meses, 24 horas para ir embora de Paris. E eu não aceitei essa ameaça. A pessoa mandou pagar 30 mil francos na época para me assassinar. Era uma pessoa brasileira, justamente. Eu acho que aqui no Brasil é muito fácil matar alguém, né, e ficar impunido. Só que na França não. Na França é diferente, e essa pessoa mesmo tentou várias vezes, durante 3 meses. De 55 quilos eu passei a 47, uma vida durante 3 meses, um inferno, um verdadeiro inferno. Café, porque eu tinha medo de dormir. Eu tinha um namorado na época que era tenente da Legião d'Honneur, não sei como é que a gente diz, lá onde todos e ele chegou para mim e falou assim, olha, querida, é simples. Fazia 1 ano e meio que eu estava com ele quase. Ele falou assim, olha, tá aqui, tem um fuzil, tem um rifle, lá como é que é 10 tiros, né? Aquele buraco assim, matar elefante. Eu falei, se arrombarem a porta, você atira. Arrombaram a porta? Tentaram arrombar. Você muitas atirou? Vezes.
Eu dei queixa, fui na polícia, tudo. Aliás, eu fiz até o negócio, o dossiê da justiça para vocês. E eu fiquei naquela coisa e um dia eu estava para entrar no hospital, justamente. Desde que cheguei em Paris, eu comecei a ser visitada comecei a frequentar os médicos, que já tinham programado tudo. Falei assim, não, se o caso é um caso fácil de fazer, não se preocupe, é só você que isso aí prejudica. Ninguém sabe, ninguém pode adivinhar no seu rosto, no seu corpo, que você nasceu diferente. Isso é um problema dos outros, mas para você, se você quer se sentir bem, então nós vamos fazer o que você quer. Essa abertura, como o senhor acabou de explicar, o doutor acabou de explicar. E eu estava tudo programado, então eu estava com aquele sonho, enfim, quase 19 anos, a realizar um sonho que eu não pude no Brasil e tudo. Para mim era a coisa mais bonita do mundo. Mas infelizmente tinha essa pessoa. E quando ela passou embaixo da minha casa, no apartamento onde eu morava, com 3 pessoas armadas e que mostraram o meu apartamento, eu entrei dentro do meu carro e segui ela até eu posso dizer, o puteiro. E eu pedi para ela se explicar, parar de me perseguir. Fazia 3 meses, eu não aguentava mais isso. Ela simplesmente tentou baixar a porta, o vidro do carro, e me tirou uma navalha e falou assim, olha, faz 3 meses, como ninguém dá conta de você, eu vou dar eu mesma. Eu não pensei nem um minuto. Eu falei, bom, não é uma navalhinha que vai me prejudicar, eu sou alagoana, vamos lá. Coloquei a mão atrás, peguei e apontei e tirei. E não estava possuindo por nenhum demônio, nenhuma entidade, não tem nada a ver. Eu acho que eu estava exausto só de 3 meses, eu acho que toda a infância... Matou? Matei 7 tiros. 7? 7 tiros. Fiquei na cela 7, condenado no dia 7 e saí no dia 7. Adoro o chifre 7. Adoro o número 7. Você ficou presa quanto tempo? 7 anos. Não podia alegar legítima defesa? Não, porque na França não é como aqui, a partir do momento que você tinha um rifle, tudo era considerado, no começo a acusação era premeditação. Durante a minha encarceração que a gente disse, eu comecei a estudar o direito penal, justamente para saber mais ou menos aonde eu poderia achar. Eu tive um pai que era advogado, eu nem sabia, eu sabia com 43 anos, e que foi deputado também, de Alagoas. E eu acho que a gente tem alguma coisa na veia, né? E eu pedi para meu namorado, na época, me trazer tudo que era Código Civil. Francês, lógico, eu caí na cadeia, já comecei a estudar o francês. O primeiro ano, passei meu primeiro diploma, que se chama Certificado Primário, de Estudo Primário. Segundo ginasial, e todo ano eu continuei. Durante 7 anos aproveitei alguma coisa. Tem gente que vai para a cadeia e não aproveita ser mais bandido ainda. Não, eu aproveitei, eu precisava disso, esperava esse momento há muito tempo já para continuar meus estudos, porque eu tinha um sonho quando eu era criança, é ser escritora. E eu digo a todo mundo, nunca abandone os seus sonhos, porque é muito importante isso. E você conseguiu. Eu não sei se eu consegui. Eu conseguirei a partir do momento que eu voltarei para o meu país natal, que é onde eu nasci. Foi onde nasceu meus primeiros pensamentos, que é o Brasil. Na França, eu sou considerada como uma escritora francesa. O meu primeiro livro foi em 87, não foi ontem, em 87. Esse é o primeiro? É o primeiro, aliás, eu trouxe para mostrar, que é em francês. Eu sou muito, como é que eu falei, eu me adapto muito às línguas. Eu tenho uma sorte muito grande que eu aprendo fácil. Eu tenho um cérebro, eu acho que eu não sei o que é. Eu tenho problemas de um lado, né, que as pessoas dizem problema de um lado, que para mim foi um problema. Eu dei graças à natureza ter me feito como eu sou. Olha, economizei muito em imóveis, né? Se você começar a partir dos 13 anos até hoje, economizei tanto dinheiro que você não pode saber. Se eu tivesse tido filho, acho que com todos os homens que eu tive na minha vida, eu acho que eu deveria ter tido, que nem minha mãe, 16, já tinha morrido tão jovem também, tinha feito com minhas irmãs, e tinha sido tão infeliz, e hoje não. Graças a tudo isso, eu acho que eu E quantos posso dizer livros que eu sou uma você pessoa tem? feliz. Porque agora você está lançando esse, é o primeiro no Brasil? Esse é o primeiro em português, que é a Rejeitada, e que eu tracei, eu peguei os 2 livros já publicados na França, que é As Circunstâncias Atenuantes, com a Mulher Inacabada, que é o título desse aí, e eu fiz uma sorte de tradução de os 2 livros, mas minimizando o mínimo, tirando tudo que era... Resumindo. Resumindo tudo, sexo, aquelas coisas todas. Eu tirei tudo isso e dei o livro simplesmente como se fosse um roteiro de cinema.
E voilà. Novela não, porque acho que seria um pouco muito... E você é profissionalmente chefe de cozinha? Eu sou chefe cozinheira, tenho os meus restaurantes com o meu marido, lógico, porque eu sou casada, acho que eu mostrei para você aí. Eu estou aqui com uma certidão de registro de casamento. Casamento. Aquela foto ali, eu queria mostrar aquela foto que é muito importante. Precisa dar o nome, né? Morador de Paris, ela brasileira, chefe de cozinha, escritora, residente em Paris. Nascida em Palmeira dos Índios, Garanhuns, Alagoas, Brasil. E eu recuperei minha identidade francesa, brasileira, há 1 ano e meio. E recuperei minha certidão de nascimento, porque eu moro há 33 anos, mas sempre que eu venho ao Brasil, faz 15 anos que eu venho ao Brasil, mais ou menos 15 anos. Eu fiquei 18 anos sem dizer bom dia. 18 anos. Se eu visse um brasileiro na rua, quando eu saí da cadeia, publiquei o livro, aquelas coisas todas, eu fiquei tão traumatizado com o Brasil, que se eu visse um brasileiro na rua... Porque a pessoa que queria te matar era brasileira? Era brasileiro. E eu fiquei tão Era brasileiro? Brasileiro. Eu fiquei traumatizado que se um brasileiro passasse na rua, vinha e falasse, você é brasileira? Eu falava em grego. De catalavem tipotá. Não compreendo nada. Aí as pessoas olhavam para mim, desculpa. Eu ia para quoi? Aí eu respondi em francês. Então, eu aprendi o grego muito jovem também. Destraumatizou então agora? Me traumatizou. Né? Não, eu destraumatizei graças a Sebastião. Eu encontrei Sebastião em 90, fim de 95, mais ou menos. E o Sebastião, ele adorava a música brasileira. Ele é compositor e músico, e marketing também. E é Sebastião mesmo? Sebastião é meu marido. É meu marido. É Sebastião. Não é Sebastião, sim, é Sebastião. E Sebastião, ele começou a me azucrinar um pouco a música brasileira e foi me E eu comecei a adorar, e eu comecei a voltar a compreender o português um pouquinho. E 2 anos depois viemos ao Brasil e eu fiquei apaixonado pelo Brasil. Aí eu olhei que tudo que tinha fora, tudo que tinha aqui dentro que não era bom, tinha também fora. Eu comecei a comparar o Brasil com a Espanha, com Portugal, com a Grécia, com a Holanda, com todos os lugares que eu tinha passado, com o Marrocos, tudo, e falei, poxa, eu acho que nós temos realmente um paraíso. E eu comecei a voltar ao Brasil. E já voltou a Alagoas? Já, está ali esse jornal. Eu tive a honra do prefeito de Alagoas, de Garanhuns também, onde eu me criei, onde fiz meus primeiros estudos. Sim, e eu tive a honra de tudo isso, e acho que eu me reconciliei, que a gente disse, eu me reconciliei com o Brasil graças ao francês. E me reconciliei também com o Brasil, porque eu recuperei a minha própria identidade de mulher. Que normalmente deveria ter acontecido desde o meu nascimento. E hoje eu acho que eu penso voltar para o Brasil, porque eu tenho muitas coisas para fazer no Brasil. Tá bom. Muitas. Eu agora tenho que ir para o intervalo, é o que eu tenho que fazer e farei. Voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Hoje tá bom esse programa, né? Olha só, vamos falar de um romance que, segundo o Felipe Pena, o autor, é sobre a irracionalidade dos rótulos, sobre os estereótipos e sobre a avareza cognitiva com que julgamos e somos julgados. Segundo ele, é muito mais fácil impor um rótulo a alguém do que contemplar complexidade, enxergar as nuances, perceber os factrais, é isso? Os fractais de identidade que a gente tem. Que compõem qualquer personalidade. Uau! É isso Oi, mesmo, Felipe. né? Tudo bem? Vamos te ver. Tudo bom? É muito mais fácil a gente impor um rótulo a alguém, não é? É muito mais fácil. A gente faz isso o tempo inteiro, com o vizinho, com os amigos, né? Fulano é o atrasado, fulano é o gordo, fulano é isso. Quando as pessoas têm muito mais complexidade. Esse livro nasceu 20 anos atrás, eu estava no primeiro período de faculdade, e me mandaram fazer um trabalho de campo. O professor Everardo Rocha, na UERJ, me mandou fazer um trabalho de campo na colônia Juliano Moreira. Então, eu fiquei 6 meses indo semanalmente à colônia Juliano Moreira, entrevistando os pacientes.
E aí, esses pacientes, você imagina, se a gente... os outros são nossos narradores, sempre. Né? A nossa história não nos pertence. Porque são os outros que narram o que é a vida da gente, que nos dão identidade. A gente sabe disso e convive com isso, nos julgamentos, nos estereótipos. Agora, imagina para quem está internado. Para alguém que tem uma narrativa sobre si mesmo que não é nem aceita socialmente. Então, não é aceita que ela é internada como louca. Né? Essas pessoas então, que estavam lá, elas tinham um caderno onde elas contavam a história que elas achavam que era a história dela. Era um romance escrito a 14 mãos, eram 7 que se juntavam. Alguns não sabiam escrever e desenhavam. Eu não entendia nada que estava escrito ali, mas eles contavam aquela história com muita emoção. Né? E aquilo me marcou muito. E durante 20 anos eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que eu vou contar essa história? Não sabia como. Aí me deu um insight no aeroporto uma vez. Eu estava embarcando e aí a aeromoça me pediu aquele famoso preenchimento do verso do cartão de embarque, que você tem que colocar um telefone e um bode, um baixo astral. Um baixo astral. É assim, simplesmente você tem que escolher a pessoa que vai receber a notícia da sua morte. É isso que é o verso do cartão de embarque. Né? Então, como escolher? É péssimo. Como é que você vai escolher? Você vai escolher quem? A sua mãe? Vai escolher a pessoa que você mais ama? Aquilo ficou na minha cabeça. Eu resolvi contar uma história de amor que juntasse esses dois casos. Então, é a história... O Antônio Pastoriza é um sujeito que está embarcando, e aí ele escreve uma crônica, que é o verso do cartão de embarque, que fala sobre uma mulher para quem ele escreveu o nome no verso e o telefone. Corto, vou para o segundo capítulo, uma leitora se identifica disso, essa crônica foi escrita para mim. Corto para o terceiro capítulo, uma outra leitora que diz, não, foi para mim. E aí eu vou contando as duas histórias de amor. Ele realmente se envolveu amorosamente com as duas leitoras. Mas as duas têm rótulos sobre ele, como ele tinha sobre elas. E elas leem aqueles rótulos. E aí o mistério do livro é saber para quem ele escreveu, afinal. E os rótulos são diferentes? Os rótulos delas? São os mesmos, só que elas se enquadram. Mas elas são diferentes. Aí eu vou contando essa diversidade. E ao mesmo tempo entram outros narradores falando daqueles rótulos, como é que eles interpretam. Por isso que a nossa história não nos pertence. Né? E aí eu fui tentando construir o romance de forma que você tinha que descobrir para quem que o Pastoriza escreveu essa crônica e o que aconteceu com ele, que eu narro parte em primeira pessoa. Ele viaja e desaparece. E aí ele vai contando por que ele desapareceu. Né? E eu não vou contar o final do livro, mas tem a ver exatamente com isso e tem a ver com esse trabalho de campo na Juliana Moreira. Porque o chamado louco, que é um termo que eu não gosto, ele não é louco porque quer. Né? Toda loucura é uma tentativa desesperada de sair da loucura. Né? O louco é aquele, o louco entre aspas, é aquele que não dá conta da simbologia dos signos que regem a nossa sociedade. Os significados não fazem sentido para ele. Então ele vive num mundo que tem outros significados. O discurso da psicose, como Freud classificou, da chamada psicose, é um discurso para quem não dá conta dessa realidade massacrante que a gente vive. Imagina, Lida, já é massacrante para a gente, não é? A gente não sofre com esses rótulos que nos impõem. Né? Acabamos de ver um aqui. Né? Se nessa nossa chamada realidade sã, fora dos hospícios, a gente já sofre com isso, imagina para essas pessoas que estão lá dentro. Então, foi difícil. Foram 20 anos essa história aqui dentro, martelando, até sair esse romance. Poder falar sobre isso, falar sobre esses estereótipos, falar sobre essa avareza cognitiva que rege a sociedade através do romance. Porque eu acho que a ficção fala muito melhor sobre a realidade do que a própria realidade. E o leitor, quando lê com prazer, quando tem uma leitura agradável, quando aquilo o envolve, quando tem uma narrativa que tem mistério, que tem amor, aquilo faz com que ele pense mais sobre o assunto, porque a história é cativa. Por isso que a gente vai ao cinema, né? Por isso que a gente vê filmes, vê teatro, vê peça. A arte te faz refletir mais sobre as questões. Eu queria que houvesse uma reflexão nesse livro, claro, mas queria também que o leitor não parasse de ler. Quer dizer, o maior elogio que alguém pode me dizer é falar, peguei o seu livro e não consegui parar de ler. Eu tento fazer isso também. Tento empreender uma narrativa que seja prazerosa, mas que não seja só isso, que cause um estranhamento, que cause uma reflexão. Eu não vejo nenhuma função na literatura se não causar uma reflexão no leitor, né? Mudar um pouco a tua maneira de pensar, mexer contigo, como mexe comigo quando eu escrevo. Esse é o terceiro romance, porque a ficha diz assim, autor de 7 livros, mas tem os livros mais de... Eu tenho 11 livros publicados, esse é o terceiro romance. Eu escrevi a biografia do Adolfo Bloch, vim aqui uma vez conversar com você.
Tem vários livros acadêmicos publicados, eu sou professor da UF. Pois é. Então, eu escrevi Teoria do Jornalismo, Jornalismo Literário, escrevi vários livros para estudantes de primeiro período, que também foi outra luta, que os livros que eu li na faculdade eram livros chatérrimos, eu não entendia nada. Então, eu resolvi escrever um livro para estudante de primeiro período em primeira pessoa, que falava sobre todas as teorias do jornalismo, toda aquela teoria da comunicação, tudo aquilo que a gente estudou, que era super chato, eu tentei traduzir e escrever em primeira pessoa. É meu livro que mais vende, porque parece, às vezes, eu acho que o escritor quer escrever não para ser lido, mas para ser estudado. Né? Parece óbvio que os escritores querem ser lidos. Escreve para os seus pares, né? Assim, as pessoas muito que fizeram semiótica, né? Exatamente. Eu acho, eles botam assim, tá vendo esse meu livro aqui? Olha, você não entendeu, mas é porque você não está à altura, mas ele é ótimo. Eu não. Para mim é o seguinte, eu acho o seguinte, da inteligência. o nome do leitor é que devia vir na capa, não o meu. Porque o leitor é que é o dono do livro, não sou eu. É ele que vai dizer o que é. Se e continua muito vendido esse livro o livro que mais traduz vende, a Teoria do Jornalismo. A Teoria do Jornalismo Está na 10ª edição, vende a beça, porque os estudantes compram, os professores veem que está funcionando, adotam nas universidades, né, e acaba funcionando bem. Eu acho que a leitura tem que dar prazer. Eu escrevo para ser lido, não para ser estudado. Com certeza. Né? Todos os livros. Tem que escrever para ser lido. Barato é esse. Cada coisa tem seu barato. Esses romances fazem parte de uma De uma trilogia. Então esse aqui está sendo é o primeiro. Esse é o primeiro. Está sendo relançado. Fábrica de Diplomas está sendo lançado. Esse é um romance policial. Os 3 romances têm como ambiente... O outro é aquele nome engraçado. O outro é O Marido Perfeito Mora ao Lado, que não é um livro de autoajuda, mas é também brincando com os rótulos. Eu quis confundir, porque o livro, O Marido Perfeito Mora ao Lado, eu me lembrei do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, que é um grande tratado de sociologia, que sempre que as livrarias via o livro na prateleira de botânica. Quero ver Raízes do Brasil, botânica. Você quer saber? Eu vou escrever um romance, vou botar um título que as pessoas confundam. Aí escrevi O Marido Perfeito Mora ao Lado, que é uma história de amor. E está sempre na pilha de autoajuda? Muitas vezes eu vou na livraria e está lá em autoajuda. Eu adoro. Poderia porque as pessoas ser vão lá a e mulher. Ainda vou escrever um livro escrito autoajuda no título. Só isso. Né? Porque aí pronto, aí não deixa dúvida. Talvez venda, inclusive. Aquele era um livro sobre desejo. Né? A história de um casal que queria fazer terapia, não conseguia. Aí procurou uma clínica universitária, foi atendido por 5 estudantes. E cada um tinha uma opinião sobre o problema dele. Eles se confundiam. Então era uma comédia romântica. Então aquele era uma comédia romântica. O Verso do Cartão de Barque é um livro, é uma história de amor, como contei. E esse aí, O Fábrica de Diplomas, é um romance policial. Né? E que é baseado em fatos que aconteceram, fatos reais. É a história de uma menina que vem descendo um morro, uma favela, vem sendo perseguida numa favela. Ele segue um roteiro cinematográfico. Né? Vem seguindo uma favela e entra num campus que fica ao lado dessa favela. E ela é baleada por esse perseguidor. Ao ser baleada, ele pede a ela que dê a letra. Me dá a letra. E ela diz, não vou dar. Ele rouba a mochila dela achando que essa suposta letra está ali. Mas essa letra está na mão dela. Né? Corto e ela está no hospital. E aí vão descobrir o que é aquela letra. É uma letra de funk que esconde no seu interior a fórmula de uma nova droga que vai substituir o êxtase nas festas rave do Rio de Janeiro. Então, as milícias e os traficantes estão atrás dessa fórmula. Então, vira uma grande história policial. Legal. Né? Esse é o plot do enredo. E é ela dentro sobrevive? da universidade. Eu não posso contar o final, mas ela sobrevive. Mas a letra existe. A letra existe e a fórmula existe. Mas deve ser difícil colocar uma letra, uma fórmula. Eu coloquei a fórmula dentro da letra de funk. Eu não vou contar o final, Nessa. porque me acontece, posso contar esse começo. E essa droga é produzida no laboratório de farmácia da universidade. Então, a universidade tem tudo a ver com o romance. E, ao mesmo tempo, eu vou contando as mazelas do sistema universitário brasileiro. Que a gente fala muito das mazelas do nosso sistema de ensino, né, básico, que realmente existem, mas também existe no sistema universitário. Nossa universidade não é essa maravilha que a gente imagina. Então, eu falo de estudante, falo das festas dos estudantes, das drogas que rolam nas festas, falo dos maus professores, das fábricas de diplomas. Fala até dos bons. Até dos bons. Não é só Aliás, eu vi Eu uma queria pesquisa na saber internet se- eu queria ontem saber se- dizendo que o professor é relapso ou não, sabe? Você viu isso? Né? Como é que era a mesma pergunta que eu esqueci agora? Também esqueci, mas acho que fundamentalmente era se Se o colocar... professor era Caxias ou não era Caxias? E se isso era Era- bom ou ruim. É. Que, na verdade, não faz o menor sentido, né? Porque o professor pode ser um grande Caxias e ser um péssimo professor. Claro. E o professor pode ser super leve, ter uma aula muito leve e ser o melhor Esse é professor ótimo, da sua professor. vida.
Eu tinha um professor no colégio, chamava-se Toledo, de Geografia, e eu me lembro até hoje do frog londrino, né, que existe frog em Londres, porque ele se fantasiava de lobisomem na aula e botava uma espécie de um vapor e dizia: vocês jamais vão esquecer que em Londres existe este frog. Nunca mais vai. Então o professor, na cara verdade, foi inesquecível. ele tem que se reinventar. A arte de dar aula Nossa. é difícil. De transmitir o conhecimento, né? Não é para todos, não é para todos. É O para que quem você gosta. queria perguntar, a Hugo? pergunta era o seguinte, você escreveu como que é o marido perfeito mora ao O lado? marido perfeito mora ao lado, é um romance. Eu sei, mas você poderia... ele pode ser interpretado também como uma mulher perfeita mora ao lado? Ele pode ser interpretado da seguinte maneira: a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Por que o marido perfeito mora ao lado? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque o perfeito é só do lado. O que está contigo nunca é perfeito. A sua mulher nunca é perfeita. Você só consegue enxergar os defeitos. Então você tem que se reinventar diariamente, chegar com aquele café da manhã diariamente, né? Ser aquela pessoa. Porque perfeição não existe. Agora a gente demora É a uma enxergar meta do isso. goleiro da seleção. Eu não sou Por isso que eu Pelé, invento né? todos Não os sou Pelé nem nada. Agora vai aceitar isso, Leda. Música de quem? Do Gil, né? Do Gil. Vai aceitar isso. Não, mas é que tá, na Custo sua opinião, a total. gente tem que se acostumar com essa situação, porque eu também, ó, eu gosto muito da teoria de Schopenhauer, que a gente se acostuma com aquilo, a gente só dá valor à dor, né? Só a dor é positiva, porque o prazer a gente já está acostumado com ele, então a gente não dá valor a ele. Então, você acha que com esse pensamento a gente tem que se acostumar que a gente vai viver num relacionamento que não vai mais dar novos prazeres, ou a busca de novos acontecimentos, novas fantasias vão trazer novos prazeres, como se eu estivesse vivendo uma outra realidade? É uma mistura, é claro que é a segunda opção, mas há coisas na sua vida que vão se repetir, e a repetição não é necessariamente uma coisa ruim. Por exemplo, repetir um café da manhã com a sua mulher não é necessariamente ruim. Pelo contrário, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da sua família. Então não é que você se acostume com essa repetição. Essa repetição é parte da sua felicidade. A gente vive num senso comum que é muito cruel, e senso comum é diferente de bom senso, de que a gente deve buscar a felicidade. E a felicidade não é uma coisa que se busca. A felicidade é algo que você vive diariamente. É a velha frase do Marcel Proust. O melhor da festa é esperar por ela. Felicidade é algo que você constrói no seu dia a dia. Então você reinventa essa relação com a sua mulher, você cria, você usa a sua criatividade, mas você também consegue ter nas repetições do seu cotidiano uma construção dessa felicidade. Depende de você. Aquela paixão vai acabar em 2, 3 anos, mas o que vai sobreviver depois, aquilo que a gente chama amor, aquilo é construído no dia a dia, aquilo é construído nessa tolerância, é construído sabendo que o marido perfeito é só aquele que mora ao lado mesmo. A mulher perfeita é só aquela que mora ao lado. Se você tiver a mínima consciência disso, né, você consegue ter um casamento feliz, uma relação feliz. Sim. Todo mundo reclama do casamento, há muita separação, mas as pessoas continuam casando. Eu não. Deve ter Deve ter alguma coisa boa nisso. 16 anos. E as pessoas ainda são gentis? Felizmente, embora cada vez mais raro, pelas pressões do dia a dia, pelo senso comum, muitas vezes, pelas ideias equivocadas, tudo isso que estava falando até agora, eu acho que tem tudo a ver com gentileza, e eu chamo de crenças limitantes, né? Essas ideias que vão só até certo ponto e que terminam trazendo essa noção de será que eu devo me acostumar com o que não é tão bom? Na verdade, isso tudo é uma forma de olhar, né? E quando a gente olha, passa a olhar com um olhar mais gentil para a gente mesmo, para o outro e para a vida, a gente termina descobrindo que, em vez de crenças limitantes, a gente pode começar a alimentar as crenças edificantes. Né? E o poder da gentileza. Não sei, eu acho todo mundo tão pouco gentil atualmente. Então, depende muito do... Realmente, No por que escrever um livro sobre algo que parece você tão... abre a porta do elevador, assim, é uma coisa tão óbvia, né? Tem gente que entra, que já atropela, você gostaria de sair. Mas o elevador Mas é é muito deixa bonito. sair. As pessoas parecem que não sabem o que fazer no elevador, colocam Pois é, eu acho a que é mão muito para Não é baixo. esquisito né? aquilo, é Eu uma faço uma situação experiência estranha. com meus alunos, cognitiva, que é a seguinte. Eles entram no elevador, todos entram, e em vez de ficar virados para a porta do elevador, eles entram no primeiro andar e viram de costas. Deixou só um lugar para o próximo. Aí o próximo entra, vê aquilo, o que ele faz? Vira também de costas. Jura? Vai na onda. Fica, né, obcecado. E por hoje me é, falaram mas- nisso, de virar de costas na porta do elevador. Acho que eu vou fazer essa experiência. Olha, Mas eu acho tão interessante como as pessoas são... A porta do elevador é muito bandeira.
Não é? Porque às vezes a pessoa entra, assim, no prédio também é muito comum, no prédio que você mora, assim. Aí entra a pessoa mais grosseira, mais raivosa Deixa eu dar um bom dia. do prédio, e ela tá fechando a porta, ela não aperta o botão para a porta abrir de novo para você que está chegando a entrar, né? É uma coisa raivosa, o humor da pessoa. Aí outro dia ela abre. Depende muito da situação dela, né? Assim, Mas, Olieda, tudo será depende que... da... Concordo que O depende, dia a mas às vezes eu dia tenho é a muito impressão- interessante para a gentileza. Sim. São poucas gentilezas e às vezes são muitas Mas gentilezas. eu acho que a gente Você faz dá muito sorte, mais né? Tem um dia cheio de gentileza. um esforço para não ser gentil em vista das defesas que a gente vai criando ao longo da vida do que não ser exatamente. Porque a partir do momento em que você toca uma pessoa no sentido de entrar em contato com ela, de interagir com ela, muito dificilmente você não tem acesso. Ou seja, existe gentileza ali. O que me parece é que a gente vai criando camadas de defesa, a gente vai criando maneiras de não interagir com o outro para não correr o risco de, e aí milhares de fantasias, do que necessariamente não ter a gentileza dentro da gente. Acho que a gente, muito pelo contrário, está muito carente dessa Tem medo da interação, dessa... Então termina parecendo não somos gentis. E na verdade é um grande esforço que a gente faz para Já não plastifiquei ser. minha caderneta de telefone. Não cabe mais você aqui. Volta Não cabe de ninguém. novo. Você entra no elevador com uma pessoa do seu prédio e aí você já tem um estereótipo definido, um rótulo definido sobre aquela pessoa. sem E talvez você questionar, se né? proteja da gentileza daquela pessoa. Exatamente. Sem questionar, exatamente Sem como você questionar. falou. Você vai de novo, a no nossa piloto vareza automático. cognitiva. O problema do estereótipo é que você rouba da outra pessoa a possibilidade de ser diferente da Isso. maneira com que você a julgou. Aham, E ao mesmo pronto, tempo você fechou, não né? percebe que você também está sendo julgado por aquela Claro. pessoa. Então, você também está sob um estereótipo. E desperdiçando oportunidades maravilhosas. Maravilhosas de Quer interação dizer, e de que no gentileza. momento em que você se abre, no momento em que você fala, peraí, vamos ver que história é essa de gentileza, e começa a olhar o mundo de uma forma menos defendida, você se abre para possibilidades incríveis e fala, pô, olha o mundo que eu estava perdendo, né? E aí, então, a ideia é como é que eu transformo todo esse potencial que eu acho que todos nós temos, ou pelo menos a grande maioria, de ser sim gentil, de trazer essa questão, meu grande tema são os relacionamentos. Eu vim aqui a primeira vez na Leda falar sobre o meu livro Faça o Amor Valer a Pena. Quer dizer, essa é a ideia, a gente traz para as Continua fazendo? relações... Continua valendo a pena? Ah, sempre. Eu aposto nisso totalmente. Acho que dá trabalho, sim. E acho que exige dedicação e consciência e busca do questionamento. Por que esse estereótipo? Por que essa forma de me colocar no elevador, no meu relacionamento, de achar que o perfeito está do lado, que a grama... Quer dizer, são ideias que a gente vai comprando sem se questionar. E aí o grande X da gentileza, O tal né? bom senso, né? Exatamente. Quando eu entro você no volta... elevador, já digo bom dia para todo mundo, já começo a fazer, contar história engraçada. É, já então, tiro quebra, sarro de mim né? mesmo, Quebra o e estereótipo, as coisas quebra passam a muito forma. bem. Mas o problema para a mulher é muito Infelizmente. difícil para uma mulher justamente estar sempre dando risada para um homem, porque na França, por exemplo, a gente não ri para ninguém. Ninguém diz bom dia. O que eu digo no livro, aliás, eu sempre chamei eles como constipados eternos, eternos constipados, porque tem cara de verdade, aquela cara verde assim. Armado. E você, quando diz bom dia para alguém, parece que tem uma agressão. Qualquer lugar que eu chego, eu estou em qualquer lugar do mundo, eu sempre vou, como é que diz, falar com o outro, porque eu acho que a gente não tem que esperar que o outro abra a porta, nós temos que ir nós mesmos. E outra coisa, o que é que a E os gente tem a franceses perder? são gentis alguma vez? Eu tenho uma visão Alguma diferente vez. dos franceses. Não, eu eu morei sou- na não, França, só- encontrei muita gente gentil. Acho que também tem um estereótipo Depende, sobre o francês. depende. É, sim. Paris Tem uma não coisa é que a a- gente- Culturalmente, Ele se andava fala com muito. uma lupa, uma lente. também acho. E ele achava, às vezes, Isso daí Ele começa tudo no francês com Monsieur s'il vous plaît. Tudo é Silvio. Eu acho que eles têm uma É. cultura própria da gentileza, se você me perdoa. Eu acho que é o contrário, porque realmente tudo começa, como você disse, no s'il vous plaît, tudo começa no bonjour. Você não, aqui a gente chega num restaurante, fala, me vê 2 cocas aí. Eu detesto Lá isso. você fala, bonjour, depois você pede, você demanda alguma Mas coisa. atenção, Então, tem, isso é uma tem questão de tem gentileza. uma coisa que engana essa Eu falsa acho que os gentileza. Hein? franceses- É uma falsa gentileza, atenção. É uma maneira de colocar uma barreira. Eu vivo na França há 33 anos, quase cresci lá, fiz meus estudos lá, conheço todo mundo, toda a minha família, tudo. Hoje é francês. E eu posso falar uma coisa para cultural, você, eu que acho, muitas vezes é uma maneira de colocar uma barreira, esse s'il vous plaît, merci,
é uma maneira de dizer, fica no teu lugar e fica no meu. É nossa maneira de ver as coisas. Eu até respeito a tua opinião, Cláudia. Tem uma percepção um pouco diferente e sempre tento transformar isso de alguma maneira. Então, também tem muita... Aquela história que você fala que a gente não é o dono da própria história. Eu até colocaria assim, nós não somos os únicos donos da nossa história. Tem toda a interação de que eu forma... também quero ser dona da minha história. Então, eu acho que assim, a gente tem a nossa própria história, sim, mas claro, sempre permeada do olhar do outro. E não dá para achar que a sua história não vai ser contaminada no bom sentido. Claro. Já que a Leda já tem o livro, eu vou dar para você. Oh, muito obrida. Olha a gentileza como existe, Leda. Olha, o poder da gentileza, que a Rosana vai retribuir daqui a pouco, evidentemente. Pode ser assim e pode ser assim. Esses são as pílulas. Como transformar, né? É para mostrar. Assim, gentileza em atitude. São quantas atitudes mesmo? 51, né? Eu ia colocar 50, mas é uma achei boa muito ideia, óbvio. assim? Coloquei, gostei do 51, então eu coloquei 51. Até parece porque que eu não queria tirar, da sabe? cachaça tá literalmente uma boa ideia. Exatamente. De cachaça. Acho uma boa Boa ideia. ideia, acima de tudo, né? O rótulo literal. Não, é uma boa ideia. Eu acho que esse livro terminou nascendo de vários comentários desse, no sentido assim, aqui eu trago mais, por que a gentileza é tão importante? Tirar aquele viés romântico da gentileza, de que gentileza é mandar flores, abrir a porta do carro, o que é maravilhoso, homens façam, mas gentileza que eu quis dizer, muito além disso, aquela gentileza que traz sanidade, que traz equilíbrio emocional, equilíbrio nas relações. E adorei essa. Nas corporações, conta. Por que brigar hoje se você pode esperar até amanhã? Exatamente. Se fizesse todo dia. Mas será que você pode Nunca vai esperar? brigar. Bom, na maioria das vezes é melhor. Aquelas Reagir imediatamente normalmente não traz um bom resultado, né? Não, estou brincando. Tem só. uma outra que eu falo, leve o desaforo para casa. E digo mais, não só leve o desaforo, como durma com ele. Nossa. Eu digo, não case Mas com como ele. os chineses, né? Dorme e acorda com ele, que aí você vê que atitude vai tomar. Exatamente, mas aí depois você larga esse desaforo, porque ninguém merece aí ficar depois casada você com solta ele. os bichos. Não, aí No dia você seguinte, vê, você já pensou, já viu, não, aquilo não mas foi você gentil solta com mesmo. inteligência, porque na hora... Leda, há uma forma de interpretar, às vezes, uma agressão, né? Que está esboçada aí em alguns livros. Uma agressão injusta, você pode considerar da seguinte maneira: uma ofensa. Isto é real? É verdade o que estão me falando? Não. Então, eu não vou considerar isto. Não enganche. Porque ao considerar, eu estou dando importância a quem me ofendeu. Se você não considera, você não vai responder também. E também, se eu não considero, eu não me ofendo. Eu durmo muito bem, obrigado. Interessante. E olha Isso só, daí, Hugo, E não reverbera a ofensa. Leda, que resume, os cachorros lá tinha caravana passa. E a gente dá um calmante para quem Javier, fica no Madame corte e fica estressado. Né? Intervalo, voltamos já já. Gostei dele. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. O assunto aqui está animado. Mas agora a gente vai virar um pouquinho, vai falar da dupla alquimia, assim mesmo, dupla alquimia, né? Isso. Dupla alquimia. Dupla alquimia surgiu, a dupla alquimia surgiu como uma resposta às influências musicais vividas por 3 músicos. Geraldo Matias, o Max Wilson. Leandro Bernardes. Leandro Bernardes, que é o nosso Leandro diretor, Bernardes. diretor musical, isso. Leandro Bernardes vai tocar teclado aqui daqui a pouquinho. Isso. E vocês surgiram como? Quando? Onde? Por quê? Como? Então, a ideia surgiu com o Geraldo. Eu fui um convidado para fazer parte de um show dele. Isso. Fala de você. Na verdade, assim, eu estou no Rio há 9 anos, né? Sou de Minas. E, Que Minas? Muriaé, Minas Gerais. Oba! Tive a sorte de entrar para o Teatro Municipal em 2002, no último concurso oficial que teve.
E desde lá eu venho fazendo trabalhos paralelos, né? Tanto de música clássica, eventos cerimoniais, entendeu? E um dos shows eu pensei em fazer Geraldo Mathias e Amigos. Copiando um pouco aquela ideia lá do Pavarotti Amigos, né? Que ele fez em 98. Aí um dos duetos, uma das músicas, né, que seria um dueto, foi de ter a participação do Max. E você já conhecia o Max? Já conheci o Max há uns 4 anos, né, mais ou menos. Por aí, primeiro por vídeo. E você chegou como ao Municipal e ao concurso? Foi você o seguinte, cantava em eu Muriaé? já estava me preparando desde 94. Mas você cantava? Eu estudava. Desde criança? Não, eu comecei a estudar aos 17 anos. Um pouco Aqui no Rio, lá em Minas. Porque assim, meus pais tinham aquela concepção de que, interior, né? Você tem que terminar os estudos para depois seguir uma linha de música, porque até então é visto como uma profissão sem retornos financeiros, diríamos assim. Aí eu comecei aos 17 anos, né, num coral, assim que eu terminei o 2º grau. Aí um dos maestros, né, me viu cantarolando assim pelo corredor, aí falou que eu tinha que estudar canto, entendeu? Que eu levava um pouco de jeito para a coisa, mais ou menos assim. Aí eu me matriculei no conservatório, em 1998. Não na minha cidade, em Leopoldina, que é mais ou menos 60 quilômetros da minha cidade. Então eu ia e voltava todo dia, entendeu? Tudo pela arte, né? Pela música. E a paixão, aquela coisa de... Leopoldina tem conservatório? Tem, Conservatório Lia Salgado. Entendeu? Inclusive é o nome de uma cantora lírica muito famosa. Né? Ela fez uma carreira mais no Brasil, não tão fora do Brasil. Entendeu? E ela foi casada com, se eu não me engano, um governador de Belo Horizonte. Salgado, inclusive, é sobrenome dele. Entendeu? Então, assim, ele ajudou a projetar a carreira dela. Isso na década de 60, entendeu? 60 e 70. Aí foi isso. Aí de lá, eu cheguei no Rio em 2001, né? Passei por Vitória antes, tentei algumas coisas lá, alguns projetos. Aí em 2001 eu vim para o Rio, né? Com o sonho de entrar para o teatro. Aí em 2002 teve o concurso e eu entrei. Mas não parei de estudar tempo algum, entendeu? O Max estudou fora, né, do Brasil? Estudei, né? Estudou onde? Eu estudei 6 meses em Nova York. Aí, graças a Deus, negaram o meu visto. Eu estava lá com visto de turista. Eu estou falando graças a Deus porque, por negarem meu visto, eu fiquei tranquilo até na época que negaram, porque eu acho que Deus sempre é aquilo, fecha uma porta para uma janela, né? 2 meses depois, eu estava embarcando para a Áustria. Surgiu a oportunidade de eu ir morar na Áustria, onde eu morei 3 anos, fiz faculdade de canto lá, de canto lírico, de opereta também. E foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei lá, fiz faculdade, cantava direto, fiz vários amigos, todos de todo lugar do mundo, porque a Europa é diferente. Você encontra pessoas de todos os lugares do mundo, ainda mais numa faculdade de música, que vem desde a Ásia, da América do Sul, está todo mundo lá. Então foi uma experiência maravilhosa. E eu voltei da Áustria por causa de um projeto com a Sony Music, que é um outro grupo que eu faço parte também. Só que nesse meio tempo eu fiquei parado aqui no Brasil, porque eu acabei não entrando. Aqui você tem vários caminhos com o canto lírico, que você vai ou para o caminho do Geraldo, que é fazer o concurso do Teatro Municipal. Exatamente. Ou então é difícil, porque o teatro aqui no Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, eles levam 4 a 5 óperas por ano, é isso? Não, a média é 3 a 4 óperas. Lá em Viana, uma ópera por dia, com elenco internacional. Ópera diferente, vezes, né, por dia. Exatamente, uma ópera diferente por dia, às vezes 2 no mesmo dia, então aqui não tem muito mercado. Os cantores que estão cantando já estão consolidados aqui, então é muito difícil. Então, tanto que nesse meio tempo eu também abri outros caminhos na minha vida. Eu estou no momento agora fazendo faculdade de informática e o curso de formação de piloto de avião. Então eu estou abrindo caminhos para ver o que é músico. Não, eu tenho que abrir caminho. Informático e piloto. Bem eclético. Joga nas 11. O piloto foi mais pensando no mercado de trabalho mesmo, porque hoje em dia ele vai ser o piloto da banda. A aviação está... No meio do voo você faz um show, pode fazer tudo. Não, mas aí se a dupla alquimia dá certo, eu vou ser o piloto da gente. Então não tem eu sou o piloto. Sonhando alto, não né? tem como desperdiçar. Sonhando nas nuvens. E nesse tempo, o Geraldo me chamou para fazer esse dueto, a gente adorou o resultado. Acho que o timbre das vozes ficou muito legal. E ele teve a ideia de falar, Max. Aí assim, eu já estava trabalhando com o Leandro desde fevereiro, né? Eu entrei em contato com o Max em março. Quer dizer, de março para setembro, são quase 6 meses que a gente está. Entendeu? Fizemos um show em julho, né, Max? Isso. Entendeu? Foi o primeiro show, assim, até porque a gente precisava de uma data, entendeu? Reunir os músicos, porém, assim, a gente não tinha onde tocar, entendeu? Aí precisávamos de uma data. Aí tudo aconteceu em 15 dias, entendeu? O espaço para tocar, os ensaios começou a fluir mais, quando né? tem a data, a gente... Quando tem a data, você tem que correr, entendeu? Aí foi exatamente isso. E a data qual é?
Não, já passou. A data foi o primeiro show que nós fizemos. Ah, a data entendeu? já Nós foi em precisávamos- julho. Isso, foi em julho. Aí, de lá pra cá, nós reformulamos o repertório, né? O que vocês cantaram nesse primeiro show? Então, foi assim, trilha de cinema, né? Trilhas de cinema, algumas músicas brasileiras, porque a gente pega desde o clássico que eu digo não é o clássico ópera, né? Não é Mozart, nem Beethoven, nem nada disso. É o clássico Charles Chaplin, por exemplo. Cantamos Smile, né? Canções assim até o Tom Jobim, né? Que é nosso, brasileiro, Que é outro clássico. que é um clássico também. Passando também por um repertório Isso. italiano que é quase um canto lírico. Eu canto uma música que chama Mi Mancherai, ela ficou famosa num cantor chamado Josh Groban, não é isso? É, o nome Josh dele? Groban, Não isso. sei nem como é que se fala. E é em italiano, então a gente canta italiano, em português, tem inglês, tem duetos em inglês. A ideia é essa, é fazer um... A ideia misturar, fundir, entendeu? é para levar pro popular, como exatamente mais ou menos como os Três Tenores fizeram, só que eles levavam a música clássica mesmo. Às vezes eles botavam uma música mais pop, mas a ideia é atingir o grande público. Como? Emocionar, fazer emocionar o grande público. A nossa ideia é basicamente essa. Muito boa. Eu já vivi uma situação com o Max muito interessante. Vou contar. É engraçada essa situação. A gente estava... durante muito tempo eu ouvi a Silvia Massari falar que o filho dela estava na Áustria e tal, estava música clássica. E tudo bem, aí um dia estou em Búzios, véspera do Réveillon, dia do Réveillon, dia seguinte, assim, véspera. E encontro o Max na praia e ele diz... Na areia da praia, na areia da ferradura, praia, a gente foi jogar de sunga, flores. camiseta. Eu desci da casa que eu estava para jogar umas flores no mar. E ele de sunga e camiseta. Ele falou, eu sou filho da Silvia Massari. Eu falei, você que estuda ópera? Sou eu. Você já pediu pra ele cantar Aí alguma eu falei, coisa? ele de sunga. Então canta aí. Não, é engraçado, E ele Você cantou. não tá entendendo? Eu já- Os vizinhos eram todos de todas as casas. Eu estava até com o Gustavo, que era o personal trainer, que hoje em dia mora em Chicago. Né? E- Por isso que o Gustavo parou isso com a que gente, eles porque o conheciam, Gustavo é conhecido exatamente. também. Legal. Você Eu lembra não o que você conhecia o cantou? Max. Deve ter sido o Solemio. Nessas ocasiões é o Solemio. Como é que foi? Quer Faz que eu aí, Max. reproduza? Você acha que eu vou te pedir de novo? Não, foi Ainda cadê o cantou, Solemio? né? Eu Aqui no meio da praia. De sunga, Mas eu cantou. sempre canto nessas Cara, ocasiões. foi muito bom. Foi muito Na louco. praia, assim, não, mas foi igual. espontâneo. Eu não sei como que eu falei isso. Nunca falo isso pra ninguém. Não, e não mas é deixa eu falar, maravilha. não. Mas E eu é achei pior. tão porque- Mas foi até mais da inusitado. curiosidade, né? Ele tá ali, eu falei, mas esse menino estuda, você é aquele que estuda ópera na Áustria, achei tudo tão... Dá uma cena de Tem cinema, búzios né? de Não, exatamente, sunga. de sunga e camiseta. Mas eu passo muito essa Aí situação. ele fez, cantou, quando eu olhei pro lado, assim, a casa do lado estava toda na varanda, todo mundo Tudo aplaudindo. é engraçado. Né? É porque também a gente tem uma visão do cantor lírico, uma visão mais, né? A gente, Eu por causa da achei tão referência. louco aquilo, né? Isso. A gente não imagina, né? Um cara malhado na praia de Todo sungão sem malhado, cantor ele lírico. malhadão, sabe? É aquilo do Com aquela estereótipo, sunga, é. totalmente diferente O do cantor Pavarotti. lírico, Então, a exato, referência- o cantor tem que ser Ainda bem essa gordo, imagem, né? tem que ter aquele, né? Falar nisso, hoje Diafragma, morreu o exato. sucessor do Pavarotti, É que ele o- chamava de sucessor dele. Eu sei, mas... Eu esqueci, eu não sei o nome dele, mas vou entrar aqui para ver. Você foge Tinha completamente sofrido um ao estereótipo, É, mas de um do tempo pra cantor, cá, né? o padrão do canto lírico também se transformou um pouco. É o Mas não tem que ter Lititra, eu aquela acho, coisa Salvatore do Lititra, se eu diafragma não me engano. distendido, de tá. Não, isso, não, isso não. é só uma imagem, mais um É estereótipo. uma uma imagem, imagem, é uma é uma imagem. imagem. Porque antigamente, quando a técnica não era tão apurada, eu acho que esse fato da obesidade ajudava, talvez. Só que com o desenvolvimento da técnica lírica, hoje em dia não precisa. Tem cantores é um músculo magríssimos. como outro qualquer. É um músculo Exatamente, como você outro trabalha qualquer. diretamente ali no músculo. E você, como já entende de músculos, como a Leda já relatou. É, uma musculatura diferente, mas... E a gente, então, Inaugurou a ópera de sunga. É verdade. Um novo gênero. fez o maior Vai ver que é sucesso. por aí, né? Foi engraçado. Foi ótimo. Você deve ter achado odioso, mas eu adorei. Todo Os mundo adorou. vizinhos adoraram. E não me deixam falar, não. Eu falo não, aí eles começam a falar, não, canta, vai, só um Canta, palhinho, canta, só um é. palhinho. Valorizou a vizinhança do condomínio em Búzios. Tudo isso, né? Beira da praia, cara, foi um sucesso. Engraçado, né? O bacana foi que a praia estava vazia, né? Era um fim de tarde. Não estava uma multidão de criancinhas correndo, não. Estava tudo assim, muito calmo. A gente Propício. estava lá sem querer, assim, quase. É Salvatore. Salvatore né? Lititra, É, eu né? tô sabendo.
Acidente de carro. Acidente de carro em agosto. Aham. 27 de agosto. Ele é novo. Era bom ele? É Bom, novo, é. bom. Ele é bem Top novo, dos né? tops tenores, Não né? sabia. Então a gente vai cantar, não é isso? A gente não, eles, fiquem tranquilos. De Não sunga. precisam se assustar. Não, não dá, tá sunga muito porque não frio estamos aqui. na praia, né? Senão estariam de sunga. A gente poderia só falar o endereço do nosso site, que tem Claro. informação de contato e Mas a tudo gente mais. pode falar, mas É a gente pode fazer no último bloco. www.duplaalquimia, com um A só no meio, duplaalquimia.com. Só isso. Lá tem informação para contato e tudo mais. Tem tudo. A gente vai para o intervalo, volta já com os meninos de Muriaé e da Áustria cantando aqui, ok? Sem censura no programa da TV Brasil. Então, ali está o Leandro Bernardes, tudo bem? Leandro é da onde? Do Rio. Você é paulista? Nasceu em São Paulo? Mas eu não me considero carioca, né? Ah, então tá. 2-1 aí. Mineirinho, tá certo. E o Leandro, ele é tecladista e é o diretor musical da Dupla Alquimia. Tá bom, e a gente quer conhecer vocês cantando. Agora, formalmente, assim, sem ser na praia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Atrás do arco-íris talvez exista paz, com todas as pessoas que pela vida leva e traz. Eu sinto a emoção da dor e do prazer, porque meu coração está com você. O mundo vai seguir e o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você. Então digo pra mim, maravilha é viver. Então digo pra mim, maravilha viver. Uau, bárbaro, né? Adorei. Então vamos ver se a gente explora vocês um pouquinho, pode ser? Com certeza. Qual é o site mesmo? Dupla Alquimia com A só no meio. Dupla Alquimia junto assim. Duplaalquimia.com. www. Tá certo. Cláudia, então, o que você queria falar mesmo? Eu queria pedir uma gentileza, né? De falar disso aqui. A Distorção do Poder, de Djalma Pinto. É um livro magnífico, que fala do poder. E realmente eu fiquei muito impressionada com esse livro, porque isso me penetrou muito com todas as ideias que eu tenho, com outros livros que vão vir justamente, que falam de política, de filosofia, de religião, tudo isso. Esse livro completou tudo. Ótimo. Djalma E esse Pinto, aqui é o adorei. que ela veio lançar na Bienal e no Brasil, né? Rejeitado. Muito obrigado. Obrigado a você, doutor Hugo. Então, quem tiver com esse problema tem que se debruçar sobre ele para avaliar, né? Nós talvez tivéssemos que dizer assim, a coisa mais importante.
no nascimento, nasceu, tem que definir. E isso é uma urgência social. Se tiver um clitóris grande, é preciso dar um jeito de melhorar. Se tiver que resolver alguma coisa que socialmente não identifica a criança, é preciso fazer. Perfeito. Apenas isso. Obrigada. Fábrica de Diplomas, a reedição e o verso do cartão de embarque, o lançamento. Eu estou sábado no Café Literário da Bienal do Livro e vou lançar o verso e relançar o Fábrica em São Paulo, segunda-feira, às 20 horas, no Shopping Eldorado, na Saraiva do Shopping Eldorado. Abalou. Nossa Rosana. Acho que Nossa Rosana já lançou? já lancei. Esse foi lançado em 2010, esse agora, 2011, no CONAR, mais voltado para uma linguagem corporativa também. E pode ser encontrado no meu site, www.rosanabraga.com.br, enfim, nas livrarias. Ou em Florianópolis. Isso, também. Florianópolis em pessoa. Em pessoa. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que a reprise é 2h da, avisa aí os insônios. Entregando para vocês encerrarem para mim. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Que não sabes el final y te asustas lo que lees, así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracaso.